longo das 73 temporadas já disputadas de Fórmula 1, nada menos do que 33 pilotos brasileiros tiveram a oportunidade de competir na categoria. O pioneiro foi Chico Landi, que classificou uma Ferrari alugada para o GP da Itália de 1951. Largando de 16º, ele abandonou a prova com problemas de câmbio. De lá para cá, muitos tentaram o sucesso no certame, mas poucos conseguiram. Mais precisamente, 6 brasileiros obtiveram vitórias, e 3, que conhecemos bem, foram além, conquistando um título mundial. Hoje vamos falar do primeiro momento de glória desses 6 pilotos na Fórmula 1, contando mais sobre a primeira vitória de cada um deles. Vamos à lista. Emerson Fittipaldi, GP dos Estados Unidos de 1970. Recém-chegado à Fórmula 1, Emerson já havia conquistado seus primeiros pontos no GP da Alemanha daquele ano, quando chegou em quarto. O melhor ainda estava por vir. Apenas em sua quinta prova, o Rato superou a concorrência e as falhas mecânicas, cruzando a linha de chegada em primeiro no tradicional circuito de Watkins Glen. O triunfo não foi importante apenas para o brasileiro, já que matematicamente garantiu o título póstumo do Mundial de Pilotos ao austríaco Jochen Rindt, seu companheiro de Lotus, falecido após acidente no GP da Itália. José Carlos Passe, GP do Brasil de 1975. Quem acompanhou de perto a carreira de Moco garantia: ser campeão mundial era uma questão de tempo. Depois de estrear na Fórmula 1 em 1972 e conseguir seu primeiro pódio em 1973, Passe chegou à sua primeira vitória bem no quintal de casa, levando sua Brabham à primeira colocação em Interlagos em 1975. A festa brasileira não parou por aí, já que tivemos uma dobradinha com o segundo lugar de Emerson Fittipaldi, de McLaren. Infelizmente, aquele foi o único triunfo do currículo de Passe, que faleceu precocemente num acidente de avião monomotor em março de 1977. Nelson Piquet, GP do Oeste dos Estados Unidos de 1980. Assim como Passe, Piquet guiava um carro da Brabham em sua primeira vitória, e ela veio com direito a Grand Chelem, isto é, com pole position, volta mais rápida e vitória liderando todas as voltas da corrida, realizada no afamado circuito de rua de Long Beach, na Califórnia. Aquele foi o primeiro dos 3 triunfos obtidos por Nelson em 1980, um campeonato que ele disputou até a última corrida com o australiano Alan Jones da Williams. No ano seguinte, viria a redenção, com a conquista do primeiro de seus 3 títulos mundiais. Ayrton Senna, GP de Portugal de 1985. Era mais fácil guiar um barco do que um carro de Fórmula 1 naquele domingo no circuito de Estoril, em Portugal. A chuva torrencial fez com que vários pilotos aquaplanassem em plena reta, tornando a prova um teste de sobrevivência. Mas, como sabemos, pista molhada, ou no caso encharcada, era com Senna mesmo. Também cravando um Grand Chelem, Ayrton chegou com incríveis 63 segundos de vantagem para o segundo colocado, Michele Alboreto da Ferrari, e colocou ao menos uma volta em todos os outros carros que terminaram a prova. Depois dessa vitória, vieram só mais 40. Rubens Barrichello, GP da Alemanha de 2000. Depois de conseguir apenas o 18º lugar no grid de largada, Rubinho precisaria de algum tipo de milagre para sonhar com uma vitória naquele domingo em Hockenheim. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Além de guiar com a faca nos dentes, ultrapassando quem estivesse pela frente na primeira metade da corrida, Barrichello contou com 2 lances decisivos: o safety car, causado por um maluco que invadiu a pista, e a chuva, que caiu apenas em alguns trechos do circuito na parte final da prova. Sem parar para colocar pneus intermediários, Rubens superou a dupla da McLaren formada por Mika Häkkinen e David Coulthard e subiu no lugar mais alto do pódio na primeira de um total de 11 vezes. Felipe Massa, GP da Turquia de 2006.
Ninguém guiava em Istambul como ele. Depois de fazer a pole, também a sua primeira na Fórmula 1, o brasileiro estava ciente de que, no decorrer da prova, teria que ajudar seu companheiro de Ferrari, Michael Schumacher, que disputava o título da temporada ponto a ponto com o espanhol Fernando Alonso da Renault. Acontece que Alonso se colocou entre Massa e Schumacher, e o alemão, por mais que tenha tentado, não conseguiu ultrapassá-lo em momento algum. Assim, o caminho ficou livre para que Massa pudesse se mandar e cruzar a linha de chegada na primeira posição, fato que se repetiria outras 10 vezes ao longo de sua carreira. Gostou de conhecer ou relembrar as primeiras vitórias dos brasileiros na Fórmula 1? Então deixe o like e se inscreva no canal. Por sinal, eu deixo aqui um agradecimento a todos que estão acompanhando as nossas publicações. Seguimos juntos com muitas novidades por vir. Um abraço e até a próxima!